Vamos fazer um contorno que você vai conseguir reproduzir e, o mais importante, usar na vida real. O contorno, ele nada mais é do que um jogo de luz e sombra. Então a gente usa o tom mais escuro para ou disfarçar aquilo que a gente não gosta tanto, ou dar uma sensação de profundidade. E o iluminador, né, ou a cor mais clara, para realçar alguns pontos do rosto ou projetar essas áreas mais para frente. Então o contorno, ele serve pra gente, de repente, afinar aqui a bochecha, ressaltar um pouco mais a maçã do rosto. Quem não gosta do nariz consegue dar uma impressão de afinar o nariz. De repente aqui dá um contorno melhor pro rosto e pro pescoço. Isso quer dizer que não tem um padrão de contorno que todo mundo deve fazer igual, como normalmente a gente vê por aí. O contorno vai depender muito do formato do seu rosto e daquilo que você quer valorizar e dar uma disfarçada ou da onde você quer criar uma profundidade. Então, por exemplo, normalmente a gente sempre vê nos tutoriais as pessoas fazendo contorno aqui, né, passando o tom mais escuro aqui na lateral do nariz, às vezes aqui embaixo e iluminando aqui em cima. Isso vai fazer afinar o seu nariz. Quem tem nariz fino já, como é o meu, se eu fizer isso, ele vai ficar ainda mais fino. Tá morrendo? Quer ir lá pra dentro? Eu gravo sozinho? Não. Outra coisa que é importante falar, tem dois tipos de contorno. Tem aquele contorno que você vai fazer realmente pra valorizar alguma parte do seu rosto que você quer, ou dar uma escondida, dar uma disfarçada no que você não gosta. E tem também o contorno pra fotografar e pra filmar. Quando a gente tá fotografando ou filmando, e aí pode ser até, sei lá, pra fazer vídeos, ou de repente você vai fazer uma sessão de fotos, ou até num casamento, tem muita luz. E dependendo da luz, isso faz com que o seu rosto fique chapado, fica uma coisa dura. Nesses casos, é bacana você usar a questão da luz e sombra do contorno para realmente criar uma profundidade. A gente pode usar produto cremoso ou produto em pó para fazer o contorno. Quando você quer uma durabilidade maior, o legal é passar o cremoso primeiro e por cima o pó para selar. Outra diferença que tem é que para quem está começando, para quem está aprendendo agora, é mais fácil trabalhar com produto cremoso do que produto em pó. Outra questão importante é que você não precisa ter uma paleta de contorno ou um iluminador para fazer contorno. Você pode usar, de repente, um pó 2 ou 3 tons mais escuros que usa da sua pele. Você pode usar sombra, você pode usar pigmento de olho para fazer contorno. Então não necessariamente você precisa estar equipada aí com uma paleta maravilhosa ou com um iluminador caríssimo para o seu contorno ficar bonito. E uma outra dica, para quem está começando, ainda não conhece muito bem o tom da sua pele, o que fica bom ou não, sempre vai para os tons mais frios, que as chances de você acertar vão ser maiores do que se você trabalhar com aqueles tons que são muito avermelhados ou muito quentes, assim. Em algumas peles eles não ficam tão legal, você fica com aquela aparência meio alaranjada, sabe? De quem fez um bronzeamento artificial que deu bem errado. Aí pincel, para fazer a parte escura do contorno é melhor usar os pincéis um pouco mais durinhos. Então você ou usar as escovinhas, né, que ficaram famosas aí um tempo atrás, ou aqueles pincéis de estilo kabuki, que eles também têm as cerdas mais curtinhas e mais durinhas, eles ajudam a espalhar um pouco melhor. Para passar o iluminador, você também pode usar os kabukis, né, mas aqueles que têm as cerdas um pouquinho mais compridas, ou aqueles pincéis que são estilo vassourinha ou que são um pouco mais amplos. Pro nariz, pode ser bacana você usar pincéis um pouquinho menores, né, porque são já áreas menores do rosto. Aí você pode realmente trabalhar com um pincel de sombra, de repente, porque você consegue ter uma precisão um pouquinho melhor. A ordem do contorno não é uma maquiagem completa. Para finalizar, a gente partir para ação. Então primeiro você passa a base, depois o corretivo já vai ajudar a dar uma iluminada aqui nessa área. Aí se você for usar primeiro produtos cremosos, aí você passa o escuro, né? Depois você passa o iluminador e por último o blush. Se você for usar em pó a mesma coisa, só que a diferença é que assim, passou o escuro, passou o iluminador, aí você passa o pó no rosto inteiro para selar sua maquiagem e aí depois você volta pro tom escuro, o iluminador e por último o blush. E agora sim vamos começar. Eu vou começar pelos cremosos, né? Normalmente a gente escurece aqui, né, embaixo da maçã do rosto para dar uma sensação de profundidade e parecer que o rosto é um pouquinho mais esguio e mais fininho. Aqui, logo embaixo do ossinho do rosto, também para criar essa sombra, né, e dar essa profundidade entre o rosto e o pescoço.
aqui em cima, na testa, mas aí isso só vale pra quem tem um rosto um pouco mais comprido que nem o meu, porque quando você escurece aqui, você justamente vai dar uma sensação de que o seu rosto ele é menos comprido. Então se você tem um rosto mais pequenininho, mais delicado e passar o tom mais escuro aqui em cima, o seu rosto vai ficar menor ainda, então isso é bacana de observar antes de sair fazendo, né? Tem gente, quem tem o queixo um pouco mais comprido e não gosta, ainda pode passar aqui embaixo, no queixo. Também tem alguns formatos de rosto que tem aquele ossinho aqui um pouquinho mais saltado, que eu acho lindo. Mas se você não gostar e quiser dar uma escondidinha, você também pode passar um pouquinho aqui pra deixar o seu rosto um pouquinho mais oval. Só que aí tem que tomar cuidado quando você for fazer o contorno aqui embaixo, pra esfumar bem e não ficar parecendo que você tem uma barba, né? E no nariz, que acho que talvez seja o lugar que mais usa um contorno, aí também vai depender do que te incomoda e o que você quer dar uma mudada, né? Se você tem o nariz muito largo e quer deixar ele mais fino, então você passa o tom mais escuro aqui nas laterais e mais claro em cima. Se você quer dar a impressão de arrebitar o nariz, aí você passa aqui embaixo e mais claro aqui em cima. O que muita gente me pergunta é como é que faz para esconder esse ossinho aqui do nariz. Gente, contorno não é plástica, então tem umas coisas que não adianta. Você pode tacar quilos de iluminador, não vai sumir, né? Tem alguns truques que às vezes você consegue dar uma melhorada, né? Eu, como tenho um ossinho, às vezes eu passo um pouquinho de iluminador aqui pra tentar projetar essa parte de cima um pouquinho mais pra frente. Mas é isso, há um limite do que você consegue fazer com a maquiagem ou não. Primeiro eu vou começar com um produto cremoso e depois eu vou passar os em pó. Eu só não vou passar base hoje porque não tô afim. Não quero hoje. Eu vou começar usando uma paleta que eu tenho da Oceane, que é própria para contorno. Aí a gente vê no Instagram, no YouTube, né, aquelas coisas maravilhosas. A pessoa faz aqui um pontilhado, escreve o nome do moreno, faz um desenho. Gente, não precisa fazer nada disso, tá? Você já pode fazer um traço normal e depois esfumar. Aí é bacana primeiro você aplicar na pele e depois esfumar do que pegar direto com o pincel e passar, porque quando a gente pega com o pincel direto e passa, às vezes sai muito produto. E aí pra esfumar depois é complicado. Então eu vou começar pegando o tom cremoso da paleta, eu vou pegar com o dedo mesmo, e aí eu vou passar aqui, ó, embaixo do ossinho, né? É bem aquele buraquinho que a gente tem quando a gente faz assim. Ele sai aqui da orelha e vem em direção à boca. Não é pra você encostar na boca e ficar parecendo aqueles bonecos de ventríloco. Então passei um pouquinho e agora eu vou esfumar com um pincel Kabuki. Esse aqui também é da Oceane. Aí é aquilo que eu falei, você vai dosando a quantidade de produto. Se você olhar e achar que ainda não deu o efeito que você precisa, você vai lá e põe mais. Mas lembrando que eu tô fazendo primeiro com cremoso e depois eu vou passar indo em pó. Então também, se você for fazendo esse processo, não carrega muito no cremoso pra depois não correr o risco de você ficar com o rosto super marcado. Você pode esfumar um pouquinho mais pra cima e um pouquinho mais pra baixo, mas o ideal é que o produto se mantenha um pouco mais aqui, pra também você não ocupar todo o seu rosto. Aí eu vou fazer um pouquinho aqui, ó. É sempre embaixo do ossinho do rosto. E aí você também pode ir puxando um pouquinho pro pescoço. E como o meu rosto é um pouco mais comprido, eu também vou fazer aqui no contorno da testa, aqui em cima. Aí, aqui em cima também depende do formato do seu rosto, do que te incomoda. Você pode fazer que nem eu, essa meia lua completa. Você pode fazer aqui só nas laterais, você pode fazer só aqui em cima, vai depender realmente do que você quer diminuir ou que você quer dar uma escondida, criar essa sombra. E agora eu vou pro nariz. O meu nariz, eu já acho ele muito fino, então eu não gosto de passar o contorno aqui. Então normalmente eu só passo aqui embaixo pra dar uma sensação de que ele é um pouquinho mais arrebitado. Aí aqui, como é uma área pequena, você pode de repente até usar um pincel de olho, né, de esfumar sombra mesmo. Eu vou usar a escovinha pra fazer. Aí aqui vai depender também do quanto que você quer arrebitar o seu nariz. Você pode só passar aqui embaixo mesmo, ou você pode vir um pouquinho aqui mais pra cima pra dar a sensação de que ele é um pouco mais curto, tá? Feito a parte escura, agora eu vou passar pro iluminador. O iluminador eu vou começar com um cremoso, esse iluminador da Vult, em chique. E eu vou aplicar com o dedo mesmo, porque eu acho que fica um pouco mais intenso, eu gosto de muito brilho. Então eu vou pegar ele um pouquinho, que não, eu vou pegar bastante. E aí eu vou começar aplicando nas têmporas, que é essa parte aqui, ó, que a gente tem. Eu vou vir aplicando assim, ó, com batidinhas e dando uma espalhada pra iluminar. Quero brilhar muito. Tá, aí tem gente que passa aqui, né, faz a sombra aqui
e gosta de clarear aqui de novo, pra realmente deixar aqui um pouquinho mais com a sombra um pouco mais intensa ou um pouco mais profunda. Eu acho que não tem necessidade, eu não costumo fazer, porque aqui já vai estar a base ou a cor da sua pele, então aqui naturalmente já vai ficar mais claro. Aí é bacana a gente também dar um pouco de luz aqui em cima da boca, no arco do cupido, isso ajuda a deixar a boca um pouco mais carnuda, mais bonita. Só que isso normalmente você faz antes do batom, né? Eu já tinha passado batom, então... Aqui no queixo também é legal passar, mesmo que você tenha dado aqui a sombra, né? Pra diminuir o seu queixo, é bacana você ter um pontinho de luz aqui. Eu, como tenho essa bundinha aqui no queixo, eu gosto de colocar bem aqui pra tentar tirar um pouco essa sensação do queixinho de bruxa pra fora. Aí também é legal você dar uma iluminada aqui na testa, a menos que realmente você ache que a sua testa é super enorme e você não queira dar destaque aqui pra esse ponto, aí não passa. Aí no nariz, né, como eu tinha falado, pra disfarçar esse calombinho, eu ponho um pouquinho aqui pra projetar essa área um pouco mais pra frente. E aí, quem passou aqui do lado no nariz, é bacana passar aqui em cima o iluminador, pro nariz ficar mais fino. E aqui na pontinha. Não faz um traço direto para não ficar aquela coisa dura, faz como se fosse um ponto de exclamação. Passa um pouquinho aqui e depois um pouquinho aqui na pontinha. Eu vou passar só na pontinha. Aí, nesse momento, seria o momento que você passaria, né, o pó no rosto inteiro para selar a sua base, selar o que você fez até agora. O que costuma acontecer é que o contorno que você fez, principalmente se você fizer um pouco mais forte do que eu, ele vai dar uma apagadinha. Então é bacana você passar de novo agora, ou fazer o contorno tudo de novo agora usando as versões em pó. Pra fazer a parte em pó, eu vou começar com um bronzer da Benefit. Então de novo, sempre esfumando, esfuma bastante pra não ficar um tração marcado. E aqui embaixo, sempre embaixo do osso do pescoço, na testa, no nariz. Aí aqui, normalmente, quando eu vou pra uma festa, ou quando eu vou tirar foto, eu pego e no nariz eu faço bem pouquinho com o que sobra aqui no pincel e passo aqui na lateral. Ah, esqueci de falar, eu tô usando o pincelzinho que vem na própria embalagem do produto da Benefit, que eu gosto muito dele. Aí eu faço aqui, ó, um pouquinho só pra criar uma sombrinha, com o que sobra de pó mesmo, bem pouca coisa. E agora a gente vai pro iluminador. Eu vou usar um da Urban Decay, que tem muito brilho, é muito glamouroso. Também vou aplicar com o próprio pincel que já vem na embalagem, porque eu gosto. E aí vamos começar aqui, né, pelas têmporas, vindo aqui mais pra cima. Olha que brilho, dá pra ver? Aqui no arco do cupido, aqui embaixo no queixo e um pouquinho aqui. E aí, aqui no nariz eu venho com o dedo mesmo ou com o pincel de sombra, aqui na pontinha e aqui em cima. Aí, como eu tô fazendo uma maquiagem, que apesar de tá fazendo um contorno, tá super natural e eu tô com preguiça de passar base, não quero passar base, pó, quilos de produto, nem corretivo eu passei, né? Agora que eu me toquei. Vai ficar sem corretivo também. Dá pra fazer também um contorninho nos olhos, por que não? Eu vou pegar esse mesmo produto que eu passei no rosto e eu vou colocar aqui no meu cantinho interno pra criar um pontinho de luz. E depois eu vou pegar a sombra que eu sempre uso da Avult, que é um marronzinho acinzentado, e vou também dar uma contornada pra tirar aqui, dar uma profundidade no meu côncavo, tirar um pouquinho desse inchadinho que eu tenho, esfumando um pouquinho aqui no meu côncavo. E aí você também pode criar aquela sombrinha aqui embaixo do olho. Bom, então é isso, fiz aqui um contorno bem rapidinho, não passei base, não passei corretivo, o corretivo na verdade foi porque eu dei uma esquecidinha. Mas você pode fazer contorno no dia a dia, não precisa ser uma maquiagem super elaborada e super de festa pra você fazer um contorno. Lembra sempre que o contorno é jogo de luz e sombra, então você faz a sombra naquilo que você quer, ou dá uma profundidade, ou dar uma disfarçada em algum traço que você não gosta no seu rosto. E o iluminador é para você projetar e dar um contraste, criar um contraste também entre aquilo que você escureceu. Como tudo na maquiagem, contorno não tem regra, então, novamente, não tenta ficar sempre reproduzindo o que você vê por aí no seu rosto, porque você tem que dedicar aquele tempo para se olhar e ver o que você gosta, o que você quer valorizar, e o que você quer criar um sombreado, quer dar uma disfarçada para o contorno ficar bonito para você.